Quando você fala grupo, é um negócio que eu sempre tive essa vontade. Então, desde quando eu comecei a empreender, não sei porquê, mas eu sempre pensei nessa de uma coisa ser complementar a outra. Tanto que, vou dar um passo para trás, as Sem Dívidas e a MKR, elas andam lado a lado porque uma empresa complementa a outra. Muitas vezes o cliente chega nas Sem Dívidas endividado, com dívidas bancárias, e aí em algum momento ele acaba contratando algum produto nosso da MKR, que a gente vai fazer um planejamento financeiro, um diagnóstico, uma consultoria específica, vamos organizar ali o financeiro, e em alguns casos a gente toca até a gestão da empresa junto com o empresário. E aí, com base nisso, então pensando nessa forma mais holística de atender o cliente, surge a MKR Soluções Financeiras para satisfazer uma necessidade dos nossos clientes. Então, lá atrás, como a gente começou também ajudando o cliente lá a organizar o banco e depois melhorando os processos, foi a mesma coisa. Então, o que é a MKR Soluções Financeiras? É a nossa empresa que traz essas soluções para agregar tanto nas Sem Dívidas bancárias como na MKR Gestão de Finanças. Porque muitas vezes a gente faz a consultoria, você precisa de crédito. Aí fala, então vai lá no mercado, seja feliz, busque alguém que te empreste dinheiro. Não é tão simples assim hoje. Primeiro, existem empresas idôneas e não idôneas. Então o cara já precisa ter um crivo para saber quem que é bom, porque a gente, infelizmente, lembra dos primeiros clientes nas Sem Dívidas, que o cara ligava lá e falou, viu, eu acabei de cair num golpe. O cara falou que ia me emprestar 50 mil, mandou depositar 500 reais, e aí o cara me bloqueou. E aí ele queria negociar com a gente. Dá pra negociar isso? Não, amigo, não é comigo. Isso aí é polícia. Golpe, né? Golpe. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que ir atrás. Infelizmente, você perdeu dinheiro. E acontece de balde, infelizmente, no Brasil. Então, por mais que esteja evoluindo aí as prevenções, as proteções, tanto que a maioria dos bancos você entra lá, tá lá, não aceite, não coloque os negócios. Mas existe. Então, o cara vai correr o risco, porque muitas vezes o banco grande não vai trabalhar com crédito hoje. Por conta do cenário atual, os bancos grandes não estão trabalhando com tanto crédito assim. Então a gente foi buscar ferramentas, parceiros, para que tenham uma linha diferenciada para atender a necessidade do nosso cliente. Então um dos produtos da MKR Soluções Financeiras é o crédito. Então créditos estruturados com garantias ali, às vezes imobiliárias, às vezes garantia de veículo, uma operação mesmo de antecipação de recebível, uma organização para o cliente poder lidar com a dívida bancária dele. Então ele vai precisar de alguns players para ajudar ele a passar por um momento de dificuldade, porque quem tem dívida passa por um momento de dificuldade para transacionar o dinheiro, para poder receber dos clientes, para poder fazer os pagamentos, para poder juntar o dinheiro para pagar a dívida com o banco. Então não é só dever, ele precisa ter apoio. E a própria facilidade que o cliente que tem, por exemplo, uma assessoria, seja nas Sem Dívidas bancárias ou numa empresa que está precisando ali da gestão para conseguir linha de crédito em um meio não tradicional, que não seria os bancos, mas sim, enfim, outras questões. A facilidade de ter essa ponte de quem vai fornecer o crédito, saber que está sendo intermediado por alguém que já fez uma análise, no caso um gestor. Dá uma certa segurança a mais para quem está analisando aquele caso. Então não é como o cliente que está precisando do dinheiro e bate na porta seco lá de um cara para emprestar dinheiro para ele. Não, ele tem esse intermédio de uma pessoa que veio com estudo de caso, com suporte, e que até dá mais garantia para o recebedor, né? De quem vai ceder o dinheiro. E para o pagador também, porque o que acontece? O cara que chega nas Sem Dívidas, por exemplo, qual que foi a besteira que ele fez? Ele tinha um problema financeiro. Fato, faltou dinheiro na vida dele, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Em algum momento ele recebeu menos do que ele precisou de dinheiro para pagar, e aí ele usou um limite. E aí foi um empréstimo, foi um financiamento, ou ele sonhou demais e aumentou muito o custo dele, e esse custo voltou com o endividamento bancário. Esse foi o ponto. E aí o que acontece? Então eu vou repetir o padrão. Então quando o cara vai, eu quero crédito, calma. Para que você quer esse dinheiro? Então vamos avaliar, porque normalmente são linhas mais estruturadas, então tem garantias. Tem um risco. Então eu não vou colocar o risco, o patrimônio desse cara em xeque só porque ele precisa de dinheiro. Então antes de ele tomar essa decisão de tomar o crédito, você avalia para ele se essa é a melhor solução mesmo ou não, né? E aí, beleza, estruturou, tem um propósito, tem um plano de pagamento, tem uma estrutura, dá para fazer? Dá, então vamos.
Enfim, então as soluções da MKR tem a questão do crédito. Quais mais você pode listar aqui? Então, aí o crédito é uma das funções. A gente tem, muitas vezes o cliente ele não conhece outros meios de movimentação bancária, por exemplo. Então o cara acha que só os bancos grandes que funcionam, que é seguro. Então a gente tem alguns bancos digitais que a gente pode trazer uma solução com um custo muito mais em conta para PJ. Bancos que tem uma segurança ali para ele poder movimentar o dinheiro, que tem algumas linhas de investimento. Então, a gente tem algumas essas parcerias que a gente foi lá, conheceu a instituição, entendeu a solidez ali para apresentar para o nosso cliente. Então, essa questão dos recebimentos, a questão da movimentação. A gente tem também a linha de otimização de custos para a empresa. Então, qual que é a ideia, né? Dentro da primeira avaliação financeira, muitas vezes eu volto lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar com consultoria. Muitas vezes o cliente, por uma comodidade, o que ele faz? Ele vai contratando alguns produtos financeiros, seguros, investimentos, e ele não faz uma análise disso depois. Ele acostuma, ele acha que sempre vai ser aquele custo ou sempre aquele produto. Às vezes ele contratou um produto para ajudar o gerente do banco, ou ele só tinha conta naquele banco e só tinha aquele produto. Então a gente faz uma análise para entender se aquele produto que ele tem está dentro do menor custo-benefício para ele. Uma otimização, né? A gente vai otimizar. Então, por exemplo, a empresa tem muitos funcionários, precisa de um plano de saúde. Vamos fazer um levantamento? Vamos achar quem aqui pode... Vamos entender se a cobertura está legal, se tem concorrentes ali com custo mais em conta, ou qual é a necessidade desse cliente. Então, a gente tem parceiros para indicar esse plano. Seguros, a mesma coisa, investimentos da mesma forma. Então, uma visão mais holística mesmo do negócio para ajudar o cliente. Então, a ideia da MKR Soluções Financeiras não é, claro, obviamente é vender, ajudar o cliente, mas não estou voltado só para o faturamento. Eu estou mais preocupado em entregar soluções. E pelo fato de ele já ter criado um vínculo de confiança com vocês, né? Tanto dentro da MKR quanto dentro das 100 dívidas bancárias, existe um vínculo de confiança. Então, qualquer outra coisa que ele precise ali fora, é muito mais confiável saber que você tá ali dentro de casa, que vocês vão indicar coisas que de fato são boas, até porque vocês, geralmente, 99% dos casos, conhecem muito bem o bastidor, o backstage, muitas vezes até pessoal, né, daquele cliente, de que momento ele tá vivendo, como aquilo ia reverberar na vida dele, né? Eu brinco que quando eu maquiava era isso, eu maquiava, dava aula e eu vendia os produtos, porque era frustrante a minha cliente sair no mercado, procurar e comprar tudo errado, porque geralmente cada um defende seu próprio interesse. Então, é muito legal isso de ter soluções que você sabe que vai ser definitivamente uma solução para o cliente, não mais um problema para a vida dele, né? E é exatamente nessa ideia. Então a gente tem hoje 6 produtos principais ali que vão agregando e um complementa o outro. Então uma outra solução que a gente apresenta para o cliente é proteção patrimonial, por exemplo. Então o cara tem um patrimônio que ele demorou a vida inteira para construir, 20 anos, 30 anos, 10 anos que seja, e muitas vezes ele está passando por um momento de dívida que ele está exposto, ou ele vai fazer uma sucessão. O que é a sucessão? Então eu quero deixar para os meus herdeiros, para os meus filhos, para os meus parentes, aquele bem que eu deixei. E por falta de conhecimento e informação, ele não busca, e aí na hora que ele vem a faltar, tem um monte de dificuldade. Burocracia, perda, custo mais caro. Então, as soluções que a gente está trazendo para o cliente são soluções que a maioria das pessoas ou empresas, quando pensa nisso, fala assim, isso aí é um negócio que só empresa grande pode fazer. Então, por exemplo, vamos montar uma operação estruturada de crédito para um negócio. O cara fala, nossa, isso aí é BNDES, é coisa de 5 milhões. Não, dá para fazer isso com 200 mil. Entendeu? Uma holding patrimonial. É só para quem é milionário, é só para o Silvio Santos. Não. Cara, dá para fazer. Se tem um imóvel, você pode fazer uma holding patrimonial. Vamos entender se é necessário esse custo, se faz sentido para a sua estratégia. Então, eu vou ter uma conta num banco tal para movimentar o dinheiro, com uma conta protegida. O que é isso? É só o cara que movimenta milhões? Não, às vezes o cara que ganha 50 mil consegue ter esse tipo de conta, 20 mil por mês. Tudo depende. A gente foi pegando esses produtos que eram premium, vamos falar assim, um produto mais estruturado e deixou ele acessível. Então a gente encontrou parceiros para isso. Então essa é a grande vantagem. E tudo passa por uma avaliação. Então eu não quero vender um produto apenas só por comercializar aquilo.
Claro que vai ter pessoas interessadas e a gente vai, tá bom, você quer isso, então vamos fazer uma avaliação inicial, a gente cria estratégia junto e eu vou te apresentar o parceiro. Até porque esses produtos, a gente tem um hall de parceiros, não sou eu que operacionalizo. Então, a gente foi selecionando empresas no mercado sólidas, confiáveis, que funcionam para levar a solução para o cliente. Então, essa é a nossa intenção.